Olá! Os casos de preconceito racial cresceram 40% no futebol brasileiro em 2022. Recentemente, em um jogo entre Valência e Real Madrid, foram relatados cânticos racistas vindo da torcida do Valência, chamando o jogador Vinícius Júnior de macaco. O racismo está presente na sociedade e isso reflete diretamente nos esportes. A respeito deste assunto, Geisa Mello realizou a sua conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio de uma web reportagem transmediática. O tema do seu TCC foi Racismo no futebol brasileiro. Em seu TCC, além dos gramados, a jornalista retratou o enfrentamento racial de ex-jogadores brasileiros e as mudanças históricas do preconceito no esporte. Este é o tema do MAC Entrevista de hoje e a Geisa Mello é a nossa convidada. Eu sou Gabriel Albuquerque e está começando mais um MAC Entrevista. Oi, Geisa. Oi, primeiramente eu queria agradecer, pelo convite. É muito bom, eu fiquei muito feliz de saber que vocês se interessaram pelo tema, que vocês leram o trabalho, que vocês estudaram acerca do tema, isso é muito importante. Queria começar agradecendo. Eu gostaria de perguntar para você como que foi a ideia do seu TCC, como você desenvolveu ele e por que este tema. O tema é a junção de duas paixões que eu tenho. Eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de esporte. Uma outra paixão para mim também são as questões sociais. Justamente por todo o meu contexto, eu sou moradora de Paraisópolis, eu me considero parda. Então, eu sempre tive muito interesse por essas questões sociais. E aí eu queria trabalhar algo em torno da questão social e juntando também com o esporte. Inicialmente, eu queria fazer algo voltado ao futebol feminino, mas com o tempo, conforme eu fui estudando, me aprofundando, eu acabei chegando nesse tema do racismo. Porque eu encontrei em alguns artigos citações sobre times da várzea que trabalhavam essa questão racial também. E aí eu achei muito interessante, eu queria contar a história desses times, porque eu não conhecia também e imaginava que muitas pessoas não conheciam. Então, por isso, eu decidi não só tratar da história desses times, como também trazer as problemáticas acerca do tema. Realmente, você citou aqui a mudança, do foco do seu TCC. Como que foi, assim, você escolher de fato falar sobre racismo, sobre uma pauta tão importante e querer mudar o foco que era antes jogadoras femininas, no futebol feminino? Olha, foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu fiz todo um projeto pensando na questão do futebol feminino e principalmente do futebol feminino na base, E por isso eu quis pesquisar mais, quis ler mais. Eu pensei em trabalhar o futebol feminino na várzea, aí eu comecei a pesquisar sobre e encontrei a questão da representatividade negra na várzea. E aí eu achei que eu tinha encontrado ouro, Porque tinha muitas coisas que são enriquecedoras nesse tema. A várzea, ela acaba sendo um espaço de aquilombamento. Eu entendi ela como um espaço em que as pessoas negras se encontram, se reconhecem, trocam vivências, então eu achei que era muito legal, muito importante trazer essas histórias. Foi se desenvolvendo um contexto em que se tornou urgente a discussão do racismo no futebol. O fato do futebol ter nascido como um esporte elitista, como um esporte branco, e como o negro ele foi criando esse protagonismo e foi lutando e foi tornando o futebol um espaço de luta também. É muito interessante isso, até porque você até entrevistou um ex-jogador profissional que sofreu com isso, que foi o Zé Maria. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa experiência para você chegar lá, conversar com um ex-jogador que foi profissional e que passou por momentos delicados na década de 70 e 80. Foi muito legal, esse é uma das coisas boas da nossa profissão, A gente vive momentos que ficam marcados aí para sempre. Entrevistar um jogador profissional era um sonho para mim. E ainda mais o Zé Maria, que foi um cara que esteve na seleção, que foi campeão pela seleção, que jogou ao lado do Pelé também, ídolo do Corinthians. Meu pai é corintiano, ele admirava muito o Zé Maria. Então você estar ali, falar com a pessoa, é uma coisa que eu nunca imaginei. Então foi super legal e foi enriquecedor também. Que o negro era deixado de lado, mas eu fui de uma geração que tinha muitos negros jogando. Então, todas as equipes tinham grandes jogadores. Os anteriores nos deram essa oportunidade, porque eles lutaram para que a gente tivesse alguma oportunidade. E eu cheguei num momento que eu lutei também para que pudesse fazer com que o negro se projetasse ainda mais. Como que foi sua inspiração em colocar o nome, além dos gramados, no seu projeto?
E por que desse nome? O nome foi a última coisa que eu escolhi do projeto. Eu não tinha ideia de como que eu ia escolher, que nome que seria, então eu decidi fazer tudo, depois olhar o contexto e ver que nome que se encaixava. Depois de toda a pesquisa, depois de toda a apuração, eu vi que de fato a questão racial, ela vai além dos gramados. Existe uma estrutura racista no futebol. A gente vê que as pessoas que pensam o futebol, não só o brasileiro como o futebol mundial, elas seguem um padrão, né? São homens brancos. Então, isso contribui para que o racismo continue sendo tão presente. Então, é uma questão que realmente vai além do campo e aí eu achei que caía como a luva. Eu queria também falar um pouco sobre a repercussão que está tendo agora, no caso do Vinícius Júnior, e se isso também deu uma impactada no seu trabalho do TCC. Teve total impacto assim no meu trabalho, porque como eu disse inicialmente, eu queria só contar histórias desses times de várzea que carregam essa representatividade negra. E foi aí que eu tentei trazer mais pessoas para falar sobre, estudar mais e trazer mais pontos, mais problemáticas acerca do tema e aprofundar ele mais, trazer esse contexto para quando você chegar na parte de ler a história dos clubes, você saber o porquê é tão importante existir, para você entender a contribuição da várzea também para a questão racial, para o esporte, para o futebol. Então, foi muito importante esses acontecimentos, porque eu vi que era urgente debater isso e aprofundar esse tema. A várzea, para mim, foi uma experiência. A gente via alguns jogadores de qualidade disputando o campeonato. Para mim, foi um aprendizado, né? A gente começa a observar e ver posicionamento. Então, a várzea, para mim, foi uma base importante. E falando também sobre o Vini, é muito doloroso, né? Ver ele na situação que ele se encontra agora. A gente ligar a TV para assistir o entretenimento. O futebol é um entretenimento e ver um estádio inteiro chamando ele de macaco é muito doloroso e foi muito difícil também trabalhar esse tema porque é uma questão sensível e que relembra muitas dores de muitas pessoas. Como você disse, muito difícil mesmo lidar com tudo isso, ainda mais o que a gente está passando por esses momentos. O papo está muito legal e aí a gente vai para um rápido intervalo. O MAC Entrevista volta já. O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Geisa Mello, a produtora da web reportagem Além dos Gramados. Bom, Geisa, eu queria falar um pouco também sobre o racismo velado que existe no nosso país. E nos outros países, as pessoas se sentem mais confortáveis para fazer o que querem dentro das arquibancadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre na várzea, porque você acompanhou e você viu de perto um pouco mais sobre como as pessoas lidam com esse tipo de situação dos gramados. A várzea, ela existe como um espaço de acolhimento para essas pessoas, né? O público da várzea é, em sua maioria, preto. As pessoas que organizam a várzea, que pensam o futebol de várzea, são, em sua maioria, pessoas pretas. Os atletas também. Então, é totalmente diferente. Acontecem, sim, casos de racismo dentro da várzea. Muitos dos entrevistados falaram sobre esses casos de racismo, mas existe também uma rede de apoio. Eles repudiam, então, diferente do futebol profissional, muitas vezes a pessoa que comete o racismo, ela tem a certeza da impunidade, né? E na várzea isso não acontece dessa forma, justamente por ter muitas pessoas pretas pensando o futebol de várzea. Falando agora um pouco mais sobre a sua busca de pesquisa, você foi num observatório de discriminação racial
e você fez uma entrevista. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela e sobre esse estudo mais encabeçado que você fez para falar sobre o racismo com mais propriedade. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol, ele é uma entidade muito importante, porque o trabalho que ele tem feito nos últimos anos é muito importante, porque ele faz a documentação dos casos, né? É a partir dele que a gente vê a urgência do debate e a gente vê o quão sério é a questão racial dentro do futebol. Então eu entrevistei o Marcelo Carvalho, que é diretor do Observatório. O trabalho que ele vem fazendo é excepcional e ele tem uma bagagem muito grande, né? Então eu pude aprender muitas coisas com ele. A principal lição dessa entrevista que eu tive com ele, dessa conversa, é a urgência que existe para que pessoas pretas ocupem esses espaços no futebol, principalmente esses espaços de liderança. Mas é isso, né? O racismo tem esse lugar de não queremos falar sobre isso. Aqui não é uma pauta. Isso é o racismo no Brasil, né? Quando a gente vai ver o quadro geral, 65% dos cargos das pessoas negras estão dentro dos gramados. Porque o negro, ele vai ser visto sempre como mão de obra. E quem é que é a mão de obra do futebol? O jogador. E isso afeta de muitas formas, inclusive nas campanhas de combate ao racismo. A gente vai ter um jogo da seleção brasileira em combate ao racismo. Esse jogo vai ser disputado na Espanha. Não tem cabimento um jogo contra o racismo ser disputado na Espanha. A gente teve a entrevista do Vinícius Júnior falando sobre esse jogo, divulgando esse jogo. É ali uma pessoa preta sendo exposta a questionamentos acerca do racismo. Por que isso não incomoda as pessoas? O Vinícius ali chorando, relembrando momentos que foram difíceis para ele. A ausência de pessoas pretas no comando das instituições máximas do futebol fazem episódios como esse acontecerem. Por exemplo, ele citou na nossa entrevista aquela campanha Somos Todos Macacos. Será que ninguém parou para pensar no quanto essa campanha é problemática? Existe uma urgência para que pessoas negras ocupem essa posição, porque até mesmo quando a gente vai combater o racismo, a gente expõe pessoas negras ao sistema racista. É importante você enfatizar como é problemático esse tipo de campanha e também falar sobre a dor, né, que as pessoas que sofrem esse preconceito sentem. O Basílio Amaral, que faz parte da Comissão Técnica da Ponte, que sofreu também com o racismo dentro de campo, e você entrevistou ele. Então eu queria que você falasse um pouco mais como foi sua experiência de entrevistar uma pessoa que sofreu esse racismo, de como você lidou, porque relembrar esses momentos é um pouco conturbado. Esse foi o principal desafio. Muitas pessoas não quiseram me dar entrevista por não querer falar, por não querer relembrar. Então, quando alguém aceitava, eu sentia uma responsabilidade muito grande de trabalhar isso de uma forma sensível, de uma forma mais humana, para que a pessoa se sinta apoiada e para que não seja tão doloroso quanto já é, né? É ter que relembrar esses episódios. A conversa com o Basílio foi também muito legal. Eu queria muito entrevistar um técnico preto. A gente vê hoje no Campeonato Brasileiro quantos são os técnicos pretos à frente de um time, né? E ele me trouxe esse episódio em que um superior dele chega e fala que nunca viu um técnico preto e que não achava que uma pessoa preta poderia ocupar essa posição. E ele me relatou isso e disse o quanto foi duro para ele ter que escutar isso. Cara, eu nunca vi treinador e goleiro preto no futebol. Não dá certo. Falou para mim, só tava eu e ele. E eu fazia estágio para ser treinador. Então aquilo ali, eu fiquei sem palavras, não falei nada, porque era novo e não, né, fiquei assim. Então ele só me mostrou o quanto o cenário ele é cruel com as pessoas que chegam nessa posição. Até mesmo no próprio futebol, a gente ainda não vê, né, em papel de dirigente, em papel de diretor, de próprio presidente, como você disse. Eu queria finalizar com a pergunta, qual dica que você tem para as pessoas que estão acompanhando aí sobre a efetuação do TCC, o que você pode passar de mensagem também para as pessoas que viram o seu trabalho, viram o racismo que vem acontecendo no esporte? A nossa posição como jornalista, ela é muito importante. O próprio Marcelo, ele traz isso, que muitas vezes o jornalista ali na beira do gramado, ele é o que reporta o caso de racismo. É importante para a gente ter esse olhar de enxergar as questões sociais, sabe? De enxergar que existem problemas e que esses problemas precisam ser evidenciados. Enxergar que a gente não tem que debater o racismo só no Dia da Consciência Negra ou só quando o Vinícius Júnior, por exemplo, sofre uma agressão.
A gente tem que falar sobre o racismo o tempo todo, porque ele acontece o tempo todo. Então, a gente, como jornalista, a gente precisa ter esse olhar de enxergar que você está em uma redação. Quantas pessoas negras tem nessa redação? A gente tem que ter esse olhar para essas pautas. Elas precisam ser mostradas, elas precisam ser discutidas. Essa mensagem que eu deixo assim, para estudantes de jornalismo e para jornalistas também. O quanto é importante a gente ter esse olhar para essas pautas. Bom, muito obrigado novamente, Isa, por todo aí o seu conhecimento e falar por uma pauta tão importante como essa. Eu que agradeço o convite, agradeço por vocês terem lido o meu trabalho e também por ter dado esse destaque para ele. Este foi mais um MAC Entrevista. Se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.